em sua casa. Um dia ele passou em Samaria, e lá no poço de Sicar, lá no poço de Jacó, na cidade de Sicar, ele mudou a história da mulher samaritana. Um dia ele entrou em Samaria e curou 12 leprosos em um só toque. Um dia ele passou lá em Cafarnaum e curou o servo do centurião de longe, ordenando com uma palavra de poder. Um dia ele entrou na cidade de Naim e curou, ou melhor, ressuscitou o filho da viúva. Um dia ele peregrinou sobre as águas, acabou o mar e acabou a tempestade. Um dia ele passou pela Galileia e a mulher do fluxo de sangue tocando nele, o sangue estancou. Um dia ele entrou na casa do chefe da sinagoga Jairo e ressuscitou o filho de Jairo. Um dia ele entrou em Betânia e Lázaro, que enquanto estava morto, ressuscitou. Segure a mão desse crente que está do teu lado. Um dia ele chegou lá na Canaã da Galileia e transformou a água em vinho. Segure a mão dele, segure a mão dela, porque hoje é o dia de Jesus passar na tua vida. Olha se ele está passando aí, ele está passando aí. Olha se ele está falando, levanta a mão, crente. Faz que nem o cego, chama a atenção dele. Aonde Jesus vai, alguma coisa acontece. E o texto começa dizendo que Jesus estava subindo para Jerusalém para assistir uma festa entre os judeus. Aleluia, Deus! Quem conhece o Evangelho joanino ou estuda um pouco sobre a Bíblia Sagrada e o Novo Testamento sabe muito bem que cada evangelho ele tem uma visão. Porque cada evangelho ele foi escrito para um tipo de raça ou de pessoa. Cada evangelho ele foi escrito com uma visão de Jesus. Mateus escreve como se Jesus fosse um homem que veio para libertar os judeus. Lucas escreve como se Jesus fosse um homem perfeito para os gregos. João já escreve para os gentios, mostrando que Jesus veio para libertar o povo. É, Jesus, que é tremendo. A visão de cada evangelho era mostrar o poder que Jesus tinha. Porém, a visão do evangelho de João era mostrar quem de fato Jesus era. Aleluia. Por exemplo, que João começa escrevendo dizendo que Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então só aí você tira que a visão do evangelho de João era mostrar a identidade de Jesus. Só que no capítulo 5, João ele se desvia um pouco dessa visão. Por quê? Porque João, diferente dos outros evangelhos, ele fala por onde Jesus passou. Então João começa dizendo assim, olha, versículo 2: existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? Eu já vi muito pregador falar que a porta das ovelhas era uma porta que ficava dentro do templo, era a porta que tinha no templo, era a porta dos peixes, era a porta de não sei o que, porta de não sei o que. Segundo o historiador fulano de não sei quem, eu sempre gostei de estudar, mas eu sempre aprendi com os meus mentores que Bíblia não se explica segundo o historiador fulano. Bíblia não se explica segundo o teólogo Bertano. Bíblia se explica dentro da Bíblia. O que é a porta das ovelhas? Neemias capítulo de número 1, ou capítulo de número 3, versículo de número 1, e Neemias capítulo 12, versículo de número 34, 39, você vai ouvir falar desta porta. A porta das ovelhas era uma pequena espessura que ficava na muralha norte, no lado sul de Jerusalém. O que era a porta das ovelhas? A porta das ovelhas era uma passagem do mercado das ovelhas para trás do templo, aonde existia um tanque. As pessoas de baixo nível de condição, de poder aquisitivo, eles compravam nesse mercado suas ovelhas, pois eles não tinham condições de criar. Eles compravam nesse mercado, envergonhados por não vir pela frente do templo, eles vinham por trás do templo, pela porta das ovelhas. Era por isso que se chamava porta das ovelhas. Lavava a sua ovelha no tanque
e depois ia para frente do templo sacrificar a ovelha que ele comprou lá no mercado. Quem está me entendendo, diga amém. Logo aqui subentendemos que a porta das ovelhas, ela fica exatamente atrás do templo, na muralha. Não no templo, na muralha. Isso nos leva a entender que Jesus, ele não veio pela frente do templo, ele veio por trás do templo. Aleluia a Deus. Aqui há duas vertentes acerca disso. Aleluia. Vou explicar. A primeira é que Jesus, ele não vem pela frente. Olha aí. Jesus, ele não vem se amostrando. É. Jesus, ele não vem se aparecendo, né? Porque tem gente, irmão, desculpa eu falar essa verdade, tem gente que ele vem se amostrando, ele vem se aparecendo, ele não espera o tempo dele, se chama o auto-chamado, tá entendendo? Ele mesmo que se chama, ele mesmo que se acha, é o camarada e a camarada que se acha o bambambam da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto, a bala que matou Joaquina. Não, meu irmão, Jesus, ele sempre nos ensinou a esperar no tempo dele. Espera no tempo de Deus. Quer ver uma coisa, Deus? Jesus, ele veio de repente se batizar e está João lá, batizando o povo. Vem, raça de víbora, vem de boa. Desce como um cobre, nasce como ovelha. Venha. De repente, João olha e quando João para, olha. O que foi, João? É mais do que o filho de serpente? Não. É o que ela já era, João diz. João diz, não. Me diz logo, João, o que é? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Deus lá de cima dizendo, rapaz, sabe porque João revelou quem é? Eu também vou revelar. Esse é meu filho, desce, compadece. Esse é meu filho, aquele homem tem uma praxe. Não, segure a mão desse crente, me ajude a pregar. Segure a mão desse crente e diga para ele, fica na fila. Não saia da fila. Espere o seu tempo. No tempo, o profeta vai anunciar. No tempo, o profeta vai falar. No tempo. Por que Jesus veio passar no tempo? Era um costume da época. Não, até hoje é costume. Aleluia. Todas as pessoas, queridos irmãos, todos os deuses que se prestam, em época de festa, eles vinham pela frente do templo, pela porta principal chamada Porta Formosa.